Olá, estudante! Desejo que vocês estejam super bem no conforto do seu lar. Hoje nós estamos aqui para mais um encontro com o psicossocial. Meu nome é Adriana Magalhães e sou coordenadora de atenção à saúde psicossocial. Hoje nós temos o que celebrar. Estamos celebrando o aniversário do CMEAN, o Centro de Mídias, que trouxe até você o Aula em Casa. Então, em nome da nossa diretora, Vilmara Mersa, eu parabenizo todos os funcionários que não medem esforços para levar o melhor conteúdo na sua aula em casa e você recebe aí no conforto do seu lar. Então, hoje nós estamos com um convidado mega especial. Hoje nós estamos com Francisco Menezes. Sabe o que nós vamos conversar hoje? Sobre educação financeira. Quem é que guarda dinheiro? Quem é que gasta muito? Quem é que sabe gastar pouco? Quem é que consegue fazer todo o malabarismo para o dinheirinho que ganha ou que recebe de alguém multiplicar? Para guardar e comprar algo que está desejando. Quem é que consegue fazer esse planejamento? Você consegue? Então, fique ligado aí que o Francisco Menezes vai dar todas as dicas para a gente fazer um malabarismo com o nosso dinheiro, vai fazer render o nosso dinheiro. Atenção, alunos, convidem todos e vamos lá para a viagem na educação financeira. Olá, minha gente, estamos aqui participando desse projeto Aula em Casa e hoje nós vamos falar de um assunto interessantíssimo para todos nós, que é dinheiro, educação financeira, não é? Uma coisa que todos nós precisamos ter para projetar toda a nossa vida. Mas antes vou me apresentar para vocês. Eu sou o Francisco Menezes, tenho graduação em Ciências Contábeis, tenho formação como contador, não é verdade? Especialização em marketing estratégico e sou mestrando de administração de empresas. Tenho uma larga experiência também na gestão de empresas, principalmente com ênfase em gestão financeira. Então venho aqui com vocês, aceitando esse convite, para falar um pouco sobre educação financeira, não é? Então a gente vai fazer assim, antes de falar de educação financeira e antes de falar de dinheiro, eu quero fazer uma pergunta para você. O que você sente quando você ouve a palavra dinheiro? O que você sente? Alegria ou tristeza? Me diz aí, não é? Dinheiro, quando vem à sua mente. Alegria ou tristeza? Essa é uma palavra importante, né? Dinheiro. Muita gente, quando ouve o dinheiro, começa a pensar, que coisa bacana, que coisa legal, né? Já vou poder comprar alguma coisa, já vou poder fazer algo. E outros, quando falam em dinheiro, ficam tristes, sem saber o que fazer, pensam nas suas contas, não é? E outra situação também que a gente vai falar agora sobre dinheiro. O que você faz com o dinheiro que você tem? O que você faz com o dinheiro que você recebe dos seus pais? Você gasta tudo de uma vez, pega aquele dinheirinho da sua mesada, da sua semanada, aquele dinheiro que esporadicamente seus pais têm, ou que você consegue, quem sabe, fazendo um trabalhinho aqui, não é? Você gasta tudo ou você guarda um pouquinho? O que você faz? Diz aí, manda pra gente pelo chat. A gente vai ficar aqui esperando a sua resposta. Vamos começar então o nosso conteúdo de hoje, falando sobre educação financeira. O que é a educação financeira? Como eu posso ter educação financeira? Quando eu posso começar a pensar e a agir dentro da educação financeira? Mas antes a gente vai saber o que é educação financeira. Educação financeira é o comportamento do indivíduo em relação às suas finanças. É o comportamento, são as minhas ações, o meu jeito de ser, como é que eu ajo em relação às finanças, aos recursos que eu tenho. E a gente traz aqui a Cláudia Forte, trazendo uma definição do que é educação financeira, e ela vai falar para a gente que é
a capacidade de planejar a sua vida, a da sua família. Para quê? Para que a gente possa tomar boas decisões financeiras. Vamos deixar aqui bem claro que essa palavra vai aparecer muito hoje, financeira. Então, educação financeira é isso. Eu preciso entender como me comportar, preciso saber como eu vou agir para que eu possa planejar toda a minha vida. E a gente precisa aprender já agora, não é? Já nessa nossa idade, já no nosso estudo, planejar a nossa vida para isso. Tomar boas decisões para que possamos chegar à vida adulta aí e ter qualidade de vida. Vamos aqui para a próxima cartela. Eu trago para vocês duas palavras interessantíssimas que vão... essas palavras elas vão estar durante toda a nossa vida quando a gente falar de finanças, quando a gente falar de dinheiro. A primeira palavra que vai aparecer aqui é a palavra desejo. E o que é desejo? O que é desejo? É o que eu quero, o que eu tenho vontade de possuir, é o que eu estou sentindo, não é? E nós temos vários desejos, né? Cada um de nós tem um desejo diferente. E em relação às finanças, em relação aos recursos, a gente pode pensar que eu tenho o desejo, por exemplo, de fazer um mega aniversário, de fazer uma mega festa, né? Uma coisa bonita, uma coisa legal, eu tenho esse desejo de reunir meus amigos, reunir a minha família para isso aí. Ou quem sabe ter um desejo aqui de ter um aparelho tecnológico de última geração, né? Vários celulares, vários notebooks, é um desejo que eu tenho. Quem não tem esse desejo, né? Uma coisa boa, uma coisa muito legal. E outros desejos também, quem sabe fazer uma viagem aí ao redor do mundo, uma viagem para um local aonde eu quero, comprar uma roupa legal, uma roupa de marca, uma roupa de grife. Isso é desejo. Mas uma outra situação que aparece, que vai se contrapor ao desejo, é a necessidade. Vejam, trabalhamos o desejo, certo? Agora a gente vai trabalhar o que é necessidade. Necessidade é aquilo que é necessário para mim. É aquilo que tem utilidade para mim hoje, o que eu preciso hoje, o que é conveniente, o que é essencial para esse momento que eu estou vivendo. Opa, mas isso aí é diferente do desejo, não é? Desejo todos nós temos. Mas a necessidade é o que eu preciso agora. É o que eu preciso justamente para suprir a situação que eu estou vivendo. Falou em finanças, te lembra de desejo e te lembra de necessidade. Lá na cartela anterior, a gente viu aqueles aparelhos de última geração. Aqui a gente já está vendo uma coisa, um celular, um aparelho digital que supre a minha necessidade para esse momento. Olha só. Olha como as coisas vão mudando, não é? A gente vê aqui a questão da roupa que a gente estava falando, comprar uma roupa de marca. E olha só a turma, olha só a juventude com uma roupa básica, bacana, se contrapondo naquilo do que é o desejo para a minha necessidade. Então guarda bem essas duas palavras aí, que a gente vai falar muito sobre isso, do que é o desejo e do que é necessidade. Olhando essas duas palavras, nós vamos ver hoje que nós somos. Hoje e agora, nós, você, somos consumistas ou somos conscientes daquilo que nós precisamos? Quando você consegue aquele dinheiro, quando você pega a sua mesada, o que você faz com o recurso que você tem? Você sai consumindo, sai comprando as coisas de uma hora para outra, ou você começa a fazer alguns planos, tomar algumas ações de como vai gastar, como vai utilizar aquele recurso. Mas, para que a gente possa falar disso, nessa aula de hoje a gente vai trazer alguns conceitos que vai ser muito interessante para esse momento, né? A gente vai trazer o conceito do dinheiro, vai trazer toda a evolução do dinheiro, para que na próxima aula que nós vamos... esse conteúdo vai ser dado em 2 aulas, para que nas próximas aulas a gente possa fazer umas coisas na prática, mas que eu só vou falar para você no final dessa aula, como é que vai ser a próxima e o exercício prático que vai te ajudar durante toda a tua vida. Vamos conhecer então a origem do dinheiro. Bom, o dinheiro que a gente vê hoje
Todo esse dinheiro que a gente tem nas mãos, que a gente vê, essas formas de dinheiro, ele não surgiu de uma hora para outra, não é? Há muito, muito tempo atrás, o que acontece? Como não tinha esse dinheiro e as relações eram bem familiares, né? Era um núcleo de pessoas que viviam entre si, essas pessoas produziam as coisas somente para eles. E aí foi aumentando, as famílias foram aumentando, foram criando as comunidades, foram criando as vilas, e essa necessidade, né, de trocar aquilo que eu tenho, né, o que eu produzi hoje, para o que eu preciso para a minha família, essa necessidade ela foi aumentando. Foi aumentando e isso a gente vai falar de escambo. O que é escambo? Uma primeira forma de dinheiro foi o escambo. O que é o escambo? É o fato de trocar uma mercadoria. Vamos ver que a palavra finanças ela vai se iniciar com isso, com o fato da troca, trocar uma mercadoria por outra. Mas com o tempo, como eu falei, isso se tornou uma coisa muito complicada, não é? Por exemplo, quem tinha trigo e quisesse trocar esse trigo por carne, teria que negociar. E aí as coisas começaram a ter valor, né? O trigo ora tinha mais valor do que a carne, e a carne ora mais valor do que o trigo. Como essas coisas foram ficando complicadas, o escambo também já se tornou algo bem complicado, não é? E dessa forma, com o aumento também da população, começaram a surgir alguns instrumentos que se tornaram ali um fator essencial para o surgimento do dinheiro. E essas primeiras coisas, olha, a gente traz também aqui uma forma de escambo, não é? Como era realizado isso, aqui uma troca do peixe pelo trigo. E aí vai surgir a moeda como nós conhecemos hoje, essa moeda. Quando surgiu a moeda, ela, enfim, não se sabe exatamente quando surgiu, né? Mas sabe-se que na China, muito antes de Cristo, né, se tinha a figura da moeda, que eram conchas, pequenas conchazinhas, aquelas conchas que a gente encontra no mar, né? Então, essas conchas já existiam, a troca de moedas, a troca era muito constante, e o que acontece? Os materiais utilizados a partir das conchas foram diversos, né? Se tem ideia também que na Turquia, apareceram as primeiras moedas moldadas como a gente consegue ver hoje, que são aquelas moedas de metal, né? Isso lá no século VII antes de Cristo. Uma outra coisa também que aparece em relação à questão do dinheiro, dessas trocas, né, que já deixando o escambo de lado, já começa a aparecer para que se possa ter algo definitivo como algo de troca, é também a questão do sal. O sal tinha um valor muito grande naquela época, né? O sal ele tem a função de conservar os alimentos. E era o pago pelo serviço de alguém, aquilo que era pago pelo serviço de alguém, era dado em sal. E esse sal era trocado por outros tipos de mercadoria. Então, sal liga também com a palavra salário, não é verdade? Então, por isso que se fala salário. Se fala muito isso também na Roma Antiga. Por isso que se apresenta a questão do sal como salário. Passando isso, nós vemos aí, já vimos aí no quadro a questão das conchas, a questão do sal também. E o que acontece? Nós falamos que as moedas elas foram cunhadas em metais. Mas esses metais eles começaram também a se tornar limitados, não é? Não dava para ter tanto metal, não se tinha tanto metal para se fazer as moedas e se ter essa base de troca. O que acontece? Como não tinha muita moeda naquele tempo, as pessoas resolveram, então, escrever certas quantidades e assinar para que pudesse fazer essa troca através de um papel. Então, foi registrado o primeiro dinheiro, né? Esse sim já surgiu na China, já se tem relatos, já se tem estudos que surge na China. O primeiro dinheiro que a gente conhece, né? Não é esse dinheiro de hoje, não é esse dinheiro em que a gente vê, mas era algo bem rústico. Mas, enfim, foi a primeira cédula que já existiu no mundo, isso na China. A ideia do papel moeda nasceu também no dia em que um indivíduo que estava necessitando dessas moedas, ele resolve escrever
como nós falamos, né? Nós estamos vendo aí a questão dos mercadores chineses, né, que começaram a usar esse dinheiro, isso na dinastia Tang, que se estendeu de 618 a 907 depois de Cristo. A gente traz a figura também de uma coisa muito interessante que surgiu há muito tempo atrás e que a gente não consegue, não sei se a meninada de hoje já tem visto isso, mas é a questão do cheque. Do cheque. O que era o cheque? Eram papéis impressos, né? Isso emitidos pelo banco, numa cédula bem especial, aonde eu não usava o dinheiro. Não usava o dinheiro, eu andava com aquele talão de cheque e quando eu ia fazer um pagamento, qualquer pagamento que fosse, o que eu fazia? Preenchia lá o valor que eu tinha, né? Colocava o valor e colocava também o nome da pessoa que eu tinha que dar aquela quantidade de dinheiro. Essa pessoa ia ao banco, pegava o cheque, ia ao banco, levava a sua identidade, ou fazia um depósito na sua conta corrente, ou então ela sacava aquele dinheiro e aí tinha esse dinheiro. Então nós estamos trazendo aqui um pouco das formas de dinheiro, não é? Daquilo que surgiu há muito tempo atrás. Toda essa evolução do dinheiro e que hoje, já com toda a tecnologia, a gente vai ver o quanto isso evoluiu. E para trazer essa evolução do dinheiro, a gente vai ver que surge a questão do plástico. O cartão de crédito, o cartão de débito, não é? Isso surgiu em 1950 por meio de dois sócios, Ralph Schneider e Frank McNamara, que são fundadores da Diners Club, né? Uma grande empresa de cartões, uma grande empresa de crédito do mundo inteiro. O que acontece? Eles vendo ali a necessidade da questão das moedas, da questão do dinheiro, quiseram inovar. Fizeram algo de plástico, uma moedazinha de plástico, colocaram lá o nome da sua empresa e esse dinheiro de plástico, ele servia como uma identificação. É claro que nesse primeiro momento, esse dinheiro de plástico, ele era colocado somente para pessoas de grande poder aquisitivo, né? Que iam com aquela identificação de plástico em alguns estabelecimentos, mostravam, lá tinha o seu nome cunhado lá e as pessoas faziam grandes compras e depois isso era descontado no banco que emitiu aquela moeda. E aí começou os primeiros cartões, né? Só bastava mostrar. Uma segunda forma foi que esses cartões foram evoluindo e ganharam uma tarja magnética. Você vê que no cartão tem aquela tarjazinha magnética que é feita uma leitura. Ali tem todos os seus dados, né? Seja cartão de crédito, seja cartão de débito, ali vai dizer quando você tem de saldo, não é? Quanto você pode gastar, o quanto você pode retirar do banco, enfim, fica uma coisa muito legal. E logo depois surgiram os chips. Os chips, a gente traz alguns modelos aqui, esses cartões aqui já aparecem aqui as tarjas magnéticas, né? Como eu estou falando para vocês, já aparecem também aqui o chip, que é algo que faz uma leitura instantânea e muito mais rápida, não é? E aqui no Brasil, o primeiro cartão chegou na década de 60, cartão de crédito. Cartão de crédito é uma coisa boa em se tratando de finanças? Muito legal, muito bom, não é? Só que muitas vezes ele pode ser um grande vilão, não é? Quando você tem um cartão e sai ali comprando uma coisa, comprando outra e muitas vezes não tem recurso para pagar tudo no final do mês, o que acontece? Vira uma bola de neve, não é verdade? Então, o cartão de crédito é algo fantástico, deve ser usado com moderação, mas também para suprir algumas emergências que nós temos, não é? É isso aí, gente. Então, essa evolução, ela sai lá de um primeiro momento para a base de troca, né? Passa para as conchazinhas, depois para as moedas de ouro também, que tem um valor fantástico, a gente vê isso nas séries que a gente vê, não é? As moedas de ouro, vem pelo dinheiro, depois vem pelo cartão, e aí surge algo fantástico que inova e que hoje a gente usa bastante, que são as transferências digitais, que nós fazemos hoje pelo telefone, não é verdade? Fazemos já de forma direta. Nós vamos ver aqui as transferências digitais e as primeiras transferências digitais que a gente se tem relatos no Brasil é o DOC. DOC, depois seguido pelo TED. O que era o DOC? Para evitar andar com muito dinheiro, para evitar de ir lá no banco
e ter muito dinheiro, carregar muito dinheiro para fazer grandes pagamentos, os bancos fizeram documentos em que eu poderia transferir uma quantidade de dinheiro, uma quantidade muito grande de dinheiro, ou até uma quantidade média também, ou até uma quantidade pequena, né, para outra pessoa, através de uma transferência. Então, eu ia no banco, chegava com o gerente, dizia, ó, quero transferir esse meu dinheiro aqui para o fulano. Chegava lá, fazia um documento, assinava. Só que esse dinheiro, a principal dificuldade do DOC, é que esse dinheiro chegava um pouquinho tarde, às vezes com 24 horas, às vezes com 48 horas, demorava para chegar. Mas, enfim, evitava de você ficar andando com muito dinheiro por aí. Em seguida surgiu o TED, que é a transferência eletrônica, né, de dinheiro, que vem facilitar bastante e se tornar uma coisa muito mais rápida. Até 15 minutos nós conseguimos fazer essa transferência, mandar o dinheiro para qualquer parte do mundo, né, via TED, bem rápido, bem em 15 minutos. Hoje nós temos uma coisa fantástica, mas também que nós temos que ter muita cautela, né, que é a questão do Pix, a transferência instantânea. Vou lá, pego o meu celular, entro e em 10 segundos eu consigo enviar um recurso financeiro para alguém. É muito bom a questão do Pix hoje, né? Precisa ser bem utilizada, não é? Principalmente deixando os aplicativos de banco, deixando todos os aplicativos que nós temos ali com senha. É preciso ter senha, andar com celular hoje. Quem tem alguma conta que utiliza pelo celular, está tudo no celular aqui, tudo guardado, né? É preciso ter muita senha, porque essas transferências elas são muito rápidas mesmo, de dinheiro. Então vamos ter bastante cuidado. Como é que funciona? O banco emissor debita esse valor correspondente ao cliente, né, para o banco receptor. E aí, então, facilita bastante a nossa vida, facilita bastante as nossas transferências de recursos financeiros. Ó, está trazendo aqui alguns modelos, né, de aplicativos de celular para o controle financeiro. E vamos falar também dessa moeda aqui, que é uma moeda mundial, uma moeda que está presente no mundo inteiro e que ela não tem forma física, né? Se chama Bitcoin, todo mundo já ouviu falar sobre isso, né? É uma moeda criptografada, você precisa fazer uma inscrição no site principal e aí você pode comprar Bitcoins, você pode vender Bitcoins, isso aí pode ser uma questão de investimento, né? E como o Bitcoin ela é uma moeda virtual, ela tem uma valorização muito grande, mas assim como ela tem uma valorização muito grande, ela também pode sofrer uma desvalorização. Você sabe quanto custa hoje um Bitcoin? Você sabe? Mais ou menos R$35 mil. Olha só, para ter um Bitcoin hoje em dia tem que ter bastante dinheiro, né? Mas muitos especialistas falam que essa é uma moeda do futuro, é a moeda de investimento, né? O Bitcoin não é também como as cédulas de dinheiro em que os bancos emitem, né? O banco faz a nota, coloca ali a nota e fica imprimindo e fica soltando para os bancos, para a população, conforme a necessidade do país, não é? O Bitcoin ele tem uma edição limitada. Né, foram criados tantos bitcoins e dali também não se pode criar mais bitcoins. Por isso que ele é muito valorizado hoje em dia. O Bitcoin hoje é uma das formas de investimento mais rentáveis que nós temos no mundo quando nós falamos de finanças. Aí vem uma perguntinha que é fantástica e que todo mundo fala, que todo mundo pensa e que a gente está aí no nosso meio, né? Como é que nós ganhamos dinheiro? Como é que nós ganhamos dinheiro? Como é que nós vamos ganhar dinheiro, né? Mas o correto não é ganhar dinheiro, minha gente. O certo é receber. Nós recebemos o dinheiro através de tudo aquilo que a gente faz, né? Muitas pessoas têm uma ação empreendedora, se colocam aí a abrir empresas, trabalhar com serviços, trabalhar com produtos e vender para poder receber dinheiro. Então você consegue perceber que ainda há aquela troca do início,
que nós estávamos falando, não é? Ainda existe essa troca, o receber o dinheiro, não é? E aí, minha gente, para que eu possa pensar na minha vida, para que eu possa pensar em educação financeira, como é que eu vou ter a minha vida, o que eu preciso para viver daqui a algum tempo, nós vamos ter que tocar em um outro assunto que é necessário pensar hoje, já ir pensando, conversando com seus pais, conversando com sua família, para que você possa descobrir aquilo que você gostaria de fazer na vida adulta. Em que você gostaria de trabalhar. Porque o trabalho vai ser essencialmente necessário para você ter uma boa educação financeira. Preciso saber qual é a minha aptidão, aquilo que eu gosto de fazer. Trabalhar, fazendo o que a gente gosta, é fantástico, né? É maravilhoso. E lembre-se, qualquer trabalho é digno, desde que você faça com amor, faça com dedicação. E isso, com certeza, vem em troca para a gente, né? Traz um retorno também financeiro, deve trazer um retorno financeiro para cada um de nós. Olha só, trouxe aqui alguns exemplos de algumas profissões para a gente, não é? Primeiro aqui a gente traz o exemplo de um motorista de ônibus, né? Olha só como ele está alegre, está desenvolvendo a sua função, né? Foi algo que ele planejou para a vida dele, uma coisa que ele gosta de fazer. Em troca desse serviço que ele está realizando, ele vai receber o dinheiro, vai receber o seu pagamento. E a partir do recebimento desse dinheiro, desse pagamento, ele vai ter um padrão de vida, não é? Um padrão de vida através do seu trabalho, através do recebimento. Nós trazemos aqui também o exemplo de uma pessoa que é empresária do ramo aqui de hortifruti, não é? Trabalha vendendo frutas, trabalha vendendo aqui na feira, nos mercados e também recebe dinheiro em volta, né? Recebe dinheiro de volta pelo serviço que ela está prestando, pelas mercadorias que ela está vendendo. Esse dinheiro que ela recebe de volta, esse lucro que ela tem na venda desse produto, é o que também vai gerir a vida financeira dela, os recursos que ela vai ter, aquilo que ela planejou para a vida. Olha só como está surgindo uma palavra agora, planejamento. Planejar, ter ações, pensar antes naquilo que eu desejo para a minha vida. Então aqui a gente traz a figura do professor, olha como o professor está feliz aqui, realizado, não é? O professor, aquela pessoa que se prepara, aquela pessoa que tem um dom para ensinar, não é? Para transformar realidades, isso é importante. E que também é digno do seu salário. E o professor também vai ter a sua qualidade de vida, vai ter ali a sua remuneração específica. Aqui nós trazemos uma pessoa que trabalha em um escritório, que pode ser um advogado, pode ser um contador, pode ser um engenheiro, uma pessoa também que se preparou para isso e que vai receber ali todo o recurso financeiro da sua profissão. Eu trouxe 4 exemplos para a gente ver que as suas escolhas de hoje vão definir os seus recursos da sua vida adulta. Então, é necessário, mais que necessário, hoje, muito necessário, nós fazermos escolhas. Pensar agora, olhar o futuro, se planejar e, a partir disso, ter ações na nossa vida. Então, vamos fazer escolhas? Vamos fazer escolhas e, fazendo as nossas escolhas em relação à área financeira, precisamos ter muita cautela, viu? Muita cautela e responder a 5 perguntinhas que eu trouxe aqui para partilhar com vocês. 5 perguntinhas básicas que a gente vai ter que ter na mente esse tempo inteiro. O que eu quero? O que eu quero em relação à questão financeira? Eu desejo ter algo, desejo comprar alguma coisa. Vamos dizer que você queira comprar hoje um celular. Você tem um celular, mas você deseja comprar um celular. Bom, eu quero um celular, correto? Essa é a primeira pergunta. Eu quero um celular. Segunda pergunta que deve existir,
para isso, em se tratando de questão financeira e em relação de planejamento para adquirir algo, a pergunta que vai aparecer é: eu tenho o recurso para possuir isso? Hoje eu tenho esse dinheiro? Tenho ou não tenho? Se eu tenho ou se eu não tenho, vai surgir essa pergunta: como irei fazer para adquirir? Eu quero um celular, eu tenho recurso para isso? Não, eu não tenho recurso para isso. Como é que eu vou fazer? E aí vem uma série de situações, né? Eu tenho uma mesada, eu recebo uma mesada, né? A primeira pergunta, aliás, deveria ser: quanto custa, né? Quanto custa? Eu posso comprar à vista? Não posso comprar à vista, né? Como é que eu vou fazer? Eu tenho uma mesada. Essa mesada que eu tenho, ela é permanente? Ela chega ali naquele dia ou ela demora? Né? Bom, eu não tenho uma mesada, mas eu posso conseguir um dinheiro de uma outra forma? Eu posso me desfazer de algo? Eu posso não me desfazer? Então como eu irei fazer? Como eu vou fazer para adquirir esse bem? Como eu vou fazer? Pensar, analisar, traçar metas, planos até chegar lá. A partir daí, mesmo sabendo se eu posso ou se eu não posso possuir aquele bem, eu vou para uma terceira pergunta. Isso que eu quero é para hoje ou eu posso esperar um pouquinho mais? Essa pergunta é muito difícil para quem é ansioso, né? Para quem tem um pouquinho de ansiedade, não é verdade? Geralmente hoje nós queremos as coisas para hoje, ou melhor, para ontem, não é? Para ontem. Mas é preciso ter calma. Falando de finanças, sempre é preciso ter calma, né? Tem um amigo que ele sempre diz assim: olha, quando a gente vai comprar alguma coisa, quando a gente vai fazer um negócio, é sempre bom a gente fazer se alimentando primeiro. Antes de pensar em comprar, em fazer um negócio, em realizar algo, te alimenta, né? Que assim você alimentado, bem alimentado, você fica mais tranquilo, você fica mais calmo. O que eu quero é para hoje ou pode esperar mais um pouco? Bom, se for algo assim que você precisa de imediato, aí precisa também saber como vai adquirir isso aí. Agora, se pode esperar mais um pouco e eu tenho esse recurso, o que eu posso fazer com esse recurso para ele render um pouquinho mais? Como eu vou fazer aquele dinheirinho que eu tenho aqui, ele se transformar em um pouquinho mais? Pensar, se não é para agora, se ainda dá para aguentar, como a gente estava falando no caso do celular, né? Se o celular ainda aguenta um mês, se ainda aguenta 2 meses, o que eu posso fazer com esse recurso aqui que eu possuo para que eu possa ter um pouquinho mais? E até comprar, de repente, um outro celular que possa ter um pouquinho mais aí de capacidade, né? Pode esperar ou não pode esperar, né? E aí a gente volta também para as próximas perguntas. Conseguindo realizar tudo isso, todos esses 3 passos, né, existem outras opções daquilo que eu quero comprar, daquilo que eu desejo, que tem um custo menor? Aí vai entrar a questão da pesquisa. Precisamos sempre pesquisar aquilo que nós desejamos. Não dá para ir de primeira, não é? Hoje em dia a gente vive na era da internet. Geralmente quando a gente vai comprar alguma coisa, vai adquirir alguma coisa, ou quando a gente está se planejando para isso, como apareceu essas metas aqui, essas perguntas, geralmente a gente já vai para o celular, a gente já vai para o notebook, a gente já começa a fazer uma pesquisa, né? Pesquisar se eu encontro algo mais barato, né? Aonde eu vou encontrar mais barato, quanto tempo vai demorar para isso chegar, né? Então você vê que nada pode ser de uma hora para outra. Em se tratando de finanças, em se falando de recursos, nada pode ser rápido de uma hora para outra. Não pode. Tem que haver calma, tem que haver cautela, porque olha só, sempre, guardem isso que eu vou falar para vocês, sempre vai haver um custo menor. Sempre vai haver um custo menor das coisas. Eu preciso somente ter tempo para procurar. E se existe isso, se eu tenho um custo menor, se eu já olhei que eu vou economizar tanto numa compra, o que eu posso fazer com esse dinheiro economizado? O que eu posso fazer?
dá uma tentação da gente falar assim, ó, vou logo gastar, vou logo comprar alguma coisa, algo que eu preciso, né? Mas não. O que eu posso fazer? Eu posso poupar? Eu posso guardar esse dinheiro para uma próxima aquisição? Eu posso comprar algo também que eu esteja precisando? O que eu vou fazer? Então, minha gente, essa explanação que a gente trouxe aqui em relação a um planejamento financeiro, as ações que a gente tem, que a gente precisa, na verdade, necessita em se falando de finanças, isso aí nós temos que levar para toda a vida. Um projeto, né? Aquilo que eu quero, se eu preciso disso agora, né? Se eu tenho o recurso necessário, se eu posso comprar isso agora ou se eu posso esperar mais um pouco e o que eu vou fazer com aquilo que eu economizar. Sempre essas palavras devem reger as nossas atitudes quando se fala de finanças. Não esqueça disso, isso é uma dica muito importante. Tudo isso que nós falamos agora vai culminar numa coisa interessante e que nós vamos falar hoje, que tem que ser também um estilo de vida para cada um de nós, que se chama consumo consciente. Consumo consciente. Preciso ter consciência daquilo que eu vou consumir, não é? Eu preciso saber o que eu estou consumindo. De onde veio as coisas que eu estou consumindo. Mas aí você fala para mim, Francisco, por que eu tenho que ter essa preocupação? A minha preocupação não tem que ser somente de como conseguir aquilo, de me planejar para a minha vida. Como é que eu vejo a minha vida daqui a um tempo? Não é? Daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 2 anos, daqui a 20 anos. Como é que eu vejo isso? Como é que eu vou chegar? Você não disse que tem que ser dessa forma? Correto, disse. Mas nós temos que ter consciência daquilo que nós estamos absorvendo, daquilo que nós vamos comprar e também da forma como a gente vai se planejar para a vida. Por quê, minha gente? Sabe por quê? Porque todos os produtos que nós consumimos hoje, eles requerem, em primeiro lugar, uma economia de recursos financeiros. Não dá para sair gastando tudo que eu tenho hoje, tudo que eu recebo hoje e esperar o próximo mês ou para entrar o salário ou então para quem presta serviço para realizar uma próxima venda. Não dá. Hoje, mais do que nunca, principalmente nesses tempos de pandemia, nesse tempo que a gente vive com uma certa escassez e também com um certo aumento de preço dos produtos, a gente vê o quanto é necessário nós termos economia, economizar os recursos financeiros. Mas sabe para quê? Algo que nós precisamos ter a consciência dentro da educação financeira, para fazer outros investimentos. Lembra que agora eu falei que era necessário pesquisar bastante, comprar as coisas sempre mais baratas, saber aonde tem aquilo mais barato para que eu possa sobrar um recurso para mim? Então, essa sobra de recurso, ela vai entrar aqui como investimento. Investir em algo que possa me dar retorno no futuro. Ah, Francisco, mas a gente vê aí que para investir é preciso dinheiro, muito dinheiro. Necessariamente não é? Hoje em dia, eu vou dar um exemplo bem fácil para vocês e que a grande maioria dos jovens já usa bastante, né? Que é a questão dos bancos digitais que estão aparecendo aí, né? Os bancos digitais é algo bem prático, né? Você vai, baixa um aplicativo, abre a sua conta e muitas vezes no mesmo dia você já é aprovado e já tem ali a sua conta corrente, a sua conta digital. A grande maioria desses bancos, eles já possuem uma poupança associada. Muitas vezes não tem nem poupança associada. O próprio fato de você estar naquela conta ali já te dá um rendimento ali mensal do teu dinheiro. Então, se eu tenho um dinheirinho guardado lá, ele vai render. Ah, mas é pouquinho. É pouquinho, mas é assim que começa.
né? Os grandes investidores, aquelas pessoas que têm grandes fortunas no mundo inteiro, eles começaram assim e foram pensando o que fazer com o seu recurso, planejaram o que fazer com o seu recurso, colocaram metas para as suas vidas e conseguiram hoje ter uma vida boa, né? Uma vida boa através dessa disciplina. Então, minha gente, a primeira coisa para um consumo consciente é que eu preciso economizar recursos para que eu possa fazer outros investimentos. Então, esse aqui é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto, e tão importante quanto esse aí, se chama proteção ao meio ambiente. Mas, Francisco, peraí, consumo consciente vai falar do meio ambiente? Vai. Tudo que nós produzimos hoje sai de onde? Da natureza, do meio ambiente. Vamos colocar o exemplo do celular novamente? Bom, eu quero comprar um celular, quero comprar meu celular. Gente, aqui tem o quê? Quantos materiais aqui são extraídos da natureza, né? O metal, e aí se tem o vidro, se tem o plástico, tanta coisa, tudo isso é extraído da natureza. Para que eu tenha consciência de tudo que eu consumo vem da natureza, eu preciso saber que eu preciso pensar também nas futuras gerações. Nós sabemos hoje que os nossos recursos, que os recursos que nós temos na natureza, eles são limitados, eles são finitos. Vai chegar um dia em que, se a gente não cuidar direito, o que vai acontecer? Vai acabar. E eu preciso também olhar para as futuras gerações, né? Seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Será que eles vão ter os mesmos recursos que nós temos hoje? Então, nós consumidores temos que ter essa preocupação também. Né? Às vezes queremos trocar de roupa com muita facilidade, de celular, de outras coisas, e vamos consumindo, e tudo isso vem da natureza. Quantas vezes aquilo que nós temos, em que a gente precisa comprar outra, não dá para esperar um pouco mais, ou então, quem sabe, ser consertado, não é? Isso aí também se chama consumo consciente, né? Cuidar da natureza, cuidar do meio ambiente, esses recursos vêm de lá. Uma pergunta que eu faço para você: você sabe de onde vem a roupa que você está vestindo agora? De onde vem? Como foi produzida? Não é? Quem foi que produziu? Quanto aquela pessoa ganhou para produzir a sua roupa? Não é? Também entra o aspecto social e o meio ambiente. Essa preocupação, minha gente, tem que estar também internalizado nas nossas ações de consumo, e isso vai contribuir muito para a nossa educação financeira. Proteger o meio ambiente para garantir para as futuras gerações os mesmos recursos que nós temos hoje. E o terceiro ponto que nós podemos colocar aqui é que ter um consumo consciente nos ajuda a nossa saúde física e mental. Consumir as coisas de forma equilibrada, de forma consciente, nos deixa mais tranquilos. Se nos deixa mais tranquilos, com certeza nós ficamos com uma mente mais sã. E com uma mente sã, a gente sabe que o nosso corpo responde também, né? Isso contribui muito, né, para a nossa saúde. Consumir aquilo da forma devida, né? Fazer um planejamento de tudo que eu quero adquirir, como é que os meus recursos financeiros vão estar ali prontos para adquirir aquilo que eu quero, deixa a gente tranquilo. Colocar metas, saber que tenho uma meta, que eu preciso chegar nessa meta, que depois eu preciso passar para outra, faz a gente viver tranquilo. Então isso contribui também com a nossa saúde mental e, como consequência, a saúde física, né? Agora, assim, o que nós vamos fazer? Essa aula, ela vai ser dividida em 2 aulas, correto? Nessa primeira nós estamos fazendo uma explanação bem geral, bem ampla. A gente conhecer os fundamentos, né? De onde surgiu o dinheiro, né? Daquilo que eu desejo, do que eu quero, como eu vou conseguir. Então ela está bem ampla, está bem geral. Agora, na próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai para uma coisa bem prática, mas a próxima aula ela tem que ser produzida entre nós aqui. Eu vou contar muito com o esforço de vocês, correto? Então, nós vamos fazer o seguinte. Você vai me dizer qual é o teu sonho. Diz aí, qual é o teu sonho?
Você tem algum sonho? O que você pensa da vida, né? Nós já vimos que a questão do nosso profissional, daquilo que eu quero ser, daquilo que eu vou trabalhar, né, do serviço que eu vou prestar, o lado que eu vou querer ir para a minha vida, é que vai depender um pouco para a minha realização pessoal, né, para os recursos que eu vou ter. Mas, minha gente, sonhar é muito bom, né? A nossa vida ela deve ser feita de sonhos, sonhar. Não custa nada, mas esses sonhos precisam se tornar realidade. E como é que nós vamos fazer com que esses sonhos se tornem realidade? Através de ações. O que você vai fazer? Você vai mandar um e-mail para a gente. O e-mail está aqui na tela. Olha só. psicossocial@seduc.net. Manda um e-mail para a gente. Você vai falar do seu sonho, vai dizer aquilo que você mais quer e no próximo encontro nós vamos realizar a nossa aula em cima disso, ok? Daquilo que você deseja. Pode ser o seu lado profissional. Ó, eu quero ser um advogado, eu quero ser um contador, eu quero ser um professor, né? Seja lá o que for, você vai dizer para ele, eu quero, esse é o meu sonho. Fora isso, você vai falar assim, através disso, o que eu quero conseguir? O que eu quero, quais são os recursos, quais são os bens que eu preciso, que eu quero mediante isso? Como é que eu vou conseguir? Essas dicas nós vamos te dar na próxima aula, correto? Vamos te dar na próxima aula, você vai escrever direitinho o seu sonho, vai relatar para a gente e a gente vai trazer os exemplos aqui. Vamos dizer os passo a passo, como é que vai ser para chegar a esse ponto, quais são os recursos que você vai precisar e aí vai ser com você. Através da disciplina, através da força de vontade, né, que é muito importante nesse momento, força de vontade e através também da garra. Então, quero que você compartilhe o seu sonho com a gente, para que possamos te ajudar nesse caminho que é a educação financeira. Não é fácil, mas que é necessário durante toda a nossa vida. Aprender a lidar com o dinheiro, aprender também a lidar com os recursos que eu tenho. E quando a gente fala finança, a gente pode ampliar isso para a questão patrimonial também, né? Não somente o dinheiro, mas os objetos, as coisas que a gente vai conseguir com o dinheiro. Isso vai formar o teu patrimônio. Isso forma o teu patrimônio e é muito importante. E a educação financeira hoje precisa ser iniciada o quanto antes na vida dos nossos jovens, na vida das nossos adolescentes, nas nossas crianças, para que possam ter uma vida adulta com mais qualidade de vida, com mais recursos e também respeitando o meio ambiente. E é necessário. Os recursos que nós temos hoje, as gerações futuras também precisam ter esses recursos. E tudo isso se passa através de quê? Da educação financeira, importante para a sua vida. Então pense, a educação financeira também vai refletir em algumas atitudes, né, principalmente dentro de casa. Isso contribui. Falamos de economia, não é? Então a gente fala de economia e quando a gente fala de economia, principalmente no lado familiar, nós podemos contribuir com muita coisa. Algumas atitudes podem fazer com que a gente possa ter um pouquinho mais de recursos, principalmente financeiro. Só um exemplo, as luzes que muitas vezes ficam acesas na nossa casa, né? Estamos no quarto, vamos sair para a sala ou então vamos sair um pouquinho para fora e muitas vezes deixamos a luz acesa. Olha, minha gente, olha o quanto de recurso financeiro está saindo, né? Quanto de recurso financeiro está saindo? O ventilador, o ar-condicionado, que muitas vezes fica lá, ali, né? Ligado, gastando energia. Isso também é recurso financeiro que está sendo deixado de lado. Por que eu falo isso? Porque se eu consigo economizar em algumas coisas dentro de casa, no meu dia a dia,
né? O que eu consigo ter? Ter um pouquinho mais de reserva financeira que vai me sobrar. Aquela roupa que muitas vezes nós estamos usando também pode ser deixada para um pouquinho mais para frente, né? Bom, minha gente, nós estamos finalizando a nossa aula de hoje, agradecendo você que está aí acompanhando a gente, agradecendo também o convite aqui da turma do Centro de Mídias do Amazonas. Próxima aula, dia 9, nós vamos estar juntos aqui. Muito obrigado e lembrem-se, educação financeira é tudo na vida, hein? Isso mesmo, Francisco. Educação financeira é tudo na vida. Então, fiquem de olho, alunos. Está lá o nosso e-mail, né? O professor Francisco Menezes já colocou lá, psicossocial@seduc.net. E hoje encerramos mais um conteúdo eletivo de valiosíssima importância na nossa vida, a educação financeira. Então, participe, envie o seu sonho. E aqui eu estou para agradecer a participação, belíssima colaboração do Francisco Menezes. Nos encontraremos no dia 23 e também estou aqui para agradecer a colaboração dos intérpretes de Libra, que levam a comunicação para quem não consegue nos ouvir. O meu muito obrigado e até o dia 23.